Nossa história de hoje é de São Marcos Evangelista. São Marcos, um jovem cristão que assumiu o seu chamado missionário e fez a diferença por onde passou. E até hoje ele continua fazendo a diferença por meio de seus escritos que nos aproximam de Cristo. Na ordem cronológica, Marcos foi o primeiro a escrever sobre Jesus Cristo e a sua missão em nome de Deus entre os seres humanos. Apesar de seu evangelho ser menor do que os outros, ele tem uma visão muito diferente e especial, pois Marcos conviveu com Cristo ainda quando criança. E essa sua visão sincera e delicada está expressa em seu evangelho na Bíblia Sagrada. São Marcos nasceu no ano 10 depois de Cristo, na Líbia, Jerusalém, em uma família judeia e uma das primeiras a adotar o cristianismo como religião. Foi batizado por São Pedro e presenciou as diversas reuniões dos cristãos que aconteciam em seu lar. Era ainda menino quando os fatos da morte e ressurreição de Jesus aconteceram. Seu pai não é conhecido. Sua mãe, ao contrário, é citada no livro dos Apóstolos. Por causa da importância de seu filho, ela ficou conhecida como Maria, mãe de João Marcos, e também Maria de Jerusalém. A tradição diz que São Marcos foi batizado por São Pedro, de quem ele era discípulo. Seu lar foi uma igreja. São Marcos pertencia a uma das primeiras famílias cristãs da cidade de Jerusalém. Ele não chegou a ser discípulo de Jesus, mas conheceu o Mestre. Segundo a tradição, foi em sua casa que Jesus celebrou a ceia pascal e onde instituiu a Eucaristia. Foi também em sua casa que cerca de 120 pessoas, contando com Virgem Maria e os discípulos, receberam a efusão do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Por isso, sua casa passou a ser conhecida como cenáculo, que significa local de reunião. Pela casa mencionada no livro dos Atos, pode-se imaginar que sua família era bem situada economicamente. Ainda criança, Marcos viu seu lar ser transformado no ponto de encontro dos cristãos de Jerusalém. Ali, como efeito, passou a ser o local de reunião dos apóstolos e de todos os cristãos primitivos. São Marcos, um dos 4 evangelistas responsável pela pregação da palavra de Deus e do registro da cultura cristã, viveu desde sua infância imerso na palavra do Senhor e crente do amor dele, o que levou a entregar a sua vida de coração aos ensinamentos de Cristo. Quem procura pela fé sem limites e pela proteção divina deve pedir o seu auxílio. A pedido dos fiéis de Roma, São Marcos decidiu juntar todas as informações que possuía sobre a vida dos apóstolos e o amor de Cristo e escreveu o seu evangelho, o qual foi lido e aprovado por São Pedro, assim liberado para o uso nas igrejas. Devido a esta permissão, São Marcos saiu como missionário para o Chipre e para diversas outras regiões. Foi em Alexandria que ele formou uma das mais fortes igrejas católicas. Em Alexandria, no dia 24 de abril de 68 depois de Cristo, São Marcos foi martirizado enquanto celebrava uma missa. Seu corpo, cheio de marcas, foi arrastado pela cidade enquanto ainda vivo. Na noite do mesmo dia, um anjo do Senhor veio ao seu encontro e disse: Marcos, servo de Deus,
teu nome está escrito no livro da vida. Tua memória jamais se apagará. Os arcanjos receberão em paz teu espírito. Herodes Agripa I, em seu primeiro governo sob toda a Judéia, 41 depois de Cristo, matou Tiago, filho de Zebedeu, prendeu Pedro, planejando matá-lo após a Páscoa judaica. Pedro foi salvo milagrosamente por anjos e escapou do reino de Herodes. Depois de muitas viagens pela Ásia Menor e pela Síria, ele chegou em Roma, no segundo do imperador Cláudio. Em algum ponto pelo caminho, Pedro encontrou Marcos, o evangelista, restaurou sua fé e tomou como companheiro de viagem e intérprete. A pregação de Pedro na cidade teve tanto sucesso que ele foi presenteado pelos habitantes da cidade com uma estátua. E, a pedido da população, Marcos escreveu os sermões de Pedro, compondo assim o Evangelho segundo Marcos, antes de partir para Alexandria no 3º ano de Cláudio. Lá, ele fundou a Igreja de Alexandria, cuja sucessão até os dias de hoje é alegada por diversas diferentes denominações, mas principalmente pela Igreja Ortodoxa Copta. Aspectos da liturgia copta são referenciados ao próprio São Marcos. Ele, então, se tornou o primeiro bispo de Alexandria e tem a honra de ser também o fundador do cristianismo na África. Mais tarde, quando jovem, Marcos tornou-se discípulo de Pedro e foi com ele para Roma. Lá, ainda jovem, começou a preparar seu escrito sobre a vida de Jesus, que viria a se tornar o segundo evangelho, em Roma. Marcos também prestou serviço a São Paulo, quando esse estava preso pela primeira vez. Seus préstimos foram de tão grande ajuda que, quando foi preso novamente, Paulo escreveu uma carta a Timóteo, pedindo que este levasse seu precioso colaborador Marcos até Roma, para ajudá-lo na missão apostólica. Os Evangelhos de Marcos. O evangelho escrito por São Marcos é mais curto que os demais, Mateus, Lucas, João. Porém, traz uma visão muito especial, aquela de quem acompanhou a paixão e os sofrimentos de Jesus quando era apenas um menino. A tônica do Evangelho de Marcos está em demonstrar a glória de Deus que nos foi revelada em Jesus e sua missão. Marcos escreveu atendendo ao pedido dos fiéis de Roma. Com efeito, ele tinha todo o conteúdo sobre a vida de Jesus, recebido diretamente de São Pedro. E Pedro, além de aprovar o manuscrito, ordenou que sua leitura fosse feita em todas as igrejas. Assim começou a se espalhar o Evangelho segundo Marcos. Marcos tinha fé cristã em seu DNA. Além de ser filho de Maria, que cedeu sua enorme casa para a igreja nascente, era também sobrinho de São Barnabé, que foi grande companheiro de São Paulo em viagens missionárias pelo Oriente Médio e Europa. Por isso, ele certamente conheceu todos os apóstolos e todos os grandes evangelizadores da igreja primitiva. Levando o seu manuscrito do Evangelho, São Marcos partiu em missão apostólica, depois da morte de São Pedro e de São Paulo. Segundo a tradição, ele foi pregar na ilha de Chipre. Em seguida, foi para a Ásia Menor e depois ao Egito. Lá pregou especialmente em Alexandria. Nessa cidade, ele fundou uma das igrejas que mais cresceram. Morte. Quando Marcos retornou para Alexandria, os pagãos da cidade ficaram ressentidos com seus esforços para converter os alexandrinos da religião tradicional helênica. Conta essa tradição que eles colocaram uma corda à volta de seu pescoço e o arrastaram pelas ruas da cidade.
com a alma cheia de conforto, mesmo passando pelas maiores atrocidades, São Marcos entregou feliz seu espírito a Deus no dia 25. Enquanto ainda era linchado pela população, ele diz: em vossas mãos encomendo meu espírito, e faleceu. Em 828 d.C., relíquias que se acredita serem de São Marcos foram roubadas em Alexandria por 2 mercadores venezianos e levados para Veneza, que tinha São Teodoro como padroeiro. Uma basílica foi construída para guardá-las, chamada de Basílica de São Marcos. Há um mosaico nela mostrando os marinheiros cobrindo relíquias com carne de porco para que os muçulmanos, senhores de Alexandria, impedidos de tocar nela, não inspecionassem a carga. Na igreja de São Marcos, em Braga, existe uma bela arca tumular onde se conserva o que se crê serem as relíquias do evangelista, para lá levadas no século XI pelo arcebispo Maurício Burdino. Os coptas acreditam que a cabeça do santo permaneceu em Alexandria. Todos os anos, no 30º dia do mês de Paopi, a Igreja Ortodoxa Cópica comemora a consagração da Igreja de São Marcos e o aparecimento da cabeça do santo na cidade. Esta cerimônia ocorre na Catedral Ortodoxa Cópita de São Marcos, onde a cabeça do santo está preservada. Em 1063, durante a consagração da Basílica de São Marcos, as relíquias do santo não puderam ser encontradas. Porém, de acordo com a tradição, em 1094, o santo pessoalmente revelou a localização de seus restos mortais, estendendo o braço a partir de um pilar. Estes restos recém-encontrados foram colocados num sarcófago na Basílica. São Marcos e o símbolo do leão. Cada evangelista possui um animal como símbolo. São Marcos é representado como o leão. O motivo é que seu evangelho inicia com a pregação de São João Batista no deserto da Judéia, sendo o leão um animal deste habitat e o seu rugido é ouvido por todos. A comparação foi feita com o poder da palavra de Deus, sendo reafirmada diante de todos como a mais imponente e poderosa. Voz daquele que clama no deserto: preparai os caminhos do Senhor. Em junho de 1968, o Papa Cirilo VI de Alexandria enviou uma delegação não oficial a Roma para receber uma relíquia de São Marcos do Papa Paulo VI. A relíquia era um pequeno pedaço de osso que havia sido presenteado ao Papa romano pelo cardeal Giovanni Urbani, patriarca de Veneza. O Papa Paulo VI, endereçado à delegação, disse que o resto das relíquias do santo permanecerão na cidade. Curiosidades. Separamos 7 curiosidades para você conhecer um pouquinho mais deste jovem santo e que São Marcos interceda por nós, jovens. Tenhamos a coragem de assumir nossa vocação e testemunhar nosso encontro com Jesus. Primeiro, fazia parte de uma das primeiras famílias cristãs. Ao contrário de que muitos pensam, São Marcos não foi discípulo de Jesus, mas o conheceu muito bem. Judeu, era filho de Maria de Jerusalém e sobrinho de São Barnabé, aquele que foi companheiro de São Paulo em algumas viagens missionárias. 2. Foi batizado por São Pedro. Quando Jesus morreu e ressuscitou, Marcos ainda era muito jovem. Portanto, segundo a tradição, ele foi batizado por São Pedro, que era um grande frequentador de sua casa e amigo da família. 3. Sua casa recebeu importantes celebrações com Jesus. A casa de São Marcos
era sempre aberta para receber as festas, reuniões de Jesus, seus discípulos. Segundo a tradição, a família deveria ser rica, já que conta-se também que a última ceia e Pentecostes, onde se reuniram cerca de 120 pessoas, foram celebradas lá e outros eventos depois. 4. Foi o primeiro a escrever o Evangelho. Apesar de não ser um dos 12, vê-se que Marcos, desde jovem, pôde presenciar momentos importantes e particulares da vida de Jesus e seus discípulos. Segundo historiadores, o Evangelho é o mais antigo e foi escrito por volta do ano 60 depois de Cristo, quando acompanhou Pedro em uma viagem a Roma. 5. Foi martirizado no dia da Páscoa. Depois das mortes de São Pedro e Paulo, Marcos saiu em missão para pregar o Evangelho, passando pela Ásia Menor, Egito e de maneira especial em Alexandria, onde fundou igrejas que muito prosperaram. Foi martirizado no dia da Páscoa, enquanto celebrava a missa. 6. É representado com um leão. Em suas imagens é representado com um leão a seus pés. A representação vem de seu evangelho, que se inicia com a passagem de São João Batista, uma voz que clama no deserto. No deserto era comum ouvir fortes rugidos dos leões, daí a relação. 7. É padroeiro de Veneza. Depois de seu martírio, mercadores italianos levaram seus restos mortais para Veneza, na Itália. Por conta disso, o santo é padroeiro da cidade, que possui uma catedral dedicada a ele, onde até hoje permanecem seus restos mortais. Oração a São Marcos. Deus eterno e todo-poderoso, nós vos pedimos bênçãos e graças necessárias para a nossa salvação, pela intercessão poderosíssima do evangelista São Marcos. Tudo isto vos pedimos, Pai Celeste, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Ó glorioso São Marcos, pela graça de Deus Pai, você se tornou um grande evangelista, pregando as boas novas de Cristo. Que você nos ajude a conhecê-lo bem, para que possamos viver fielmente nossas vidas como seguidores de Jesus Cristo. Consiga para nós, dos mistérios do terço, fé viva, esperança firme e amor ardente, paciência na adversidade, humildade na prosperidade, lembrança na oração, pureza de coração, intenção correta em todas as nossas obras, diligência no cumprimento dos nossos deveres, constância nas nossas resoluções, resignação à vontade de Deus e perseverança na fé em Deus até a nossa morte. E por sua intercessão e seus gloriosos méritos, confiamos a vós esse pedido especial que fazemos agora. Neste momento tão dramático que a humanidade passa, nós dos mistérios do terço te imploramos, São Marcos, que nos proteja a nossa família, todos os nossos irmãos doentes desses males que assolam o mundo. Deus Todo-Poderoso, que pela mão de São Marcos, o evangelista, deu à sua igreja o evangelho de Jesus Cristo, o seu Filho. Ó Deus, que concedeste a São Marcos, vosso evangelista, a glória de proclamar a boa nova, dai-nos assimilar de tal modo seus ensinamentos, que sigamos fielmente os caminhos do Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. São Marcos, rogai por nós, para que sejamos iluminados pela força do Evangelho. Agradecemos por esse testemunho e oramos para sermos capazes de seguir
firmemente a verdade através dos ensinamentos de Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina em unidade com Deus e o Espírito Santo, como único Deus para todo o sempre. Para que possamos obter nossos pedidos, contaremos com o poder e amor de Cristo, nosso Senhor, que vive e reina com Deus Pai e o Espírito Santo, um Deus para todo o sempre. Amém.